Antes de embarcarmos nesta jornada emocionante, por favor, não se esqueçam de deixar aquele gostei e se inscreverem no canal. Sua ajuda é crucial para continuarmos trazendo histórias inspiradoras como esta até vocês. Vamos abordar uma história impressionante que certamente irá surpreendê-lo. A cidade de Tiatira, localizada na província romana da Ásia Menor, era um importante centro comercial no primeiro século. No entanto, sua fama não provinha apenas de sua prosperidade econômica. Tiatira era também conhecida por abrigar uma comunidade cristã mencionada no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 18. Naquela época, a mensagem do apóstolo João, registrada nas Escrituras Sagradas, foi enviada à igreja de Tiatira. Essas palavras eram um relato direto das mensagens que o próprio Cristo havia revelado ao apóstolo em uma visão na ilha de Patmos. A igreja de Tiatira não era a maior, nem a mais famosa, mas, ao que parece, tinha uma importância peculiar aos olhos divinos. O texto bíblico começa com uma saudação. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. A linguagem poética utilizada por João nessa passagem retrata uma imagem poderosa de Cristo, um ser divino que observa com intensidade e cuja presença é majestosa e imponente. A mensagem continua, revelando uma mistura de elogios e advertências. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A mensagem de Cristo instava a igreja a se arrepender e abandonar as práticas condenáveis introduzidas por essa figura de Jezabel. A promessa era clara. Aqueles que vencessem seriam dados poder sobre as nações e a estrela da manhã. A figura de Jezabel no contexto do texto bíblico em Apocalipse 2:18 é simbólica e evoca uma conexão com uma personagem do Antigo Testamento, especificamente no livro de 1 Reis. A referência a Jezabel serve como uma metáfora para alertar sobre a influência negativa e corruptora que poderia estar presente na igreja de Tiatira. No Antigo Testamento, Jezabel foi uma rainha do reino do norte de Israel, esposa do rei Acabe. Ela é notoriamente conhecida por promover a idolatria e perseguir os profetas de Deus. A sua história é marcada por um desvio do culto verdadeiro a Deus em favor de práticas pagãs e ímpias. A menção a Jezabel no Apocalipse sugere que, da mesma forma como ela influenciou negativamente o povo de Deus no passado, havia elementos dentro da igreja de Tiatira que estavam desviando a comunidade do caminho da fé pura e genuína. O termo Jezabel tornou-se uma espécie de arquétipo na linguagem bíblica para descrever mulheres ou figuras que exercem influência negativa, promovem falsos ensinamentos ou agem de maneira contrária aos princípios éticos e espirituais. No caso da igreja de Tiatira, a presença de uma figura semelhante a Jezabel indicava que alguns membros estavam comprometendo a integridade doutrinária e moral da comunidade. O termo prostituição muitas vezes é usado metaforicamente na Bíblia para descrever a infidelidade espiritual, abandonando a verdadeira adoração a Deus em favor de práticas pagãs ou idólatras. O texto também menciona que Jezabel estava seduzindo os servos a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Isso indica uma participação ativa em práticas religiosas pagãs, que eram comuns naquela época.
O consumo de alimentos oferecidos a ídolos era associado a rituais pagãos, e os cristãos eram instruídos a evitar tal participação. Essas imoralidades representam um afastamento sério dos princípios do cristianismo, que enfatiza a adoração exclusiva a Deus, a pureza moral e a fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Ao abordar a igreja de Tiatira, Jesus dá uma oportunidade para que aqueles que se envolveram nas doutrinas e práticas prejudiciais associadas a Jezabel se arrependam. A falta de arrependimento e a persistência nas ações condenáveis seriam confrontadas com consequências severas. Portanto, a mensagem de Cristo para a igreja de Tiatira era um chamado ao arrependimento, à rejeição dessas influências corrompidas e ao retorno à fidelidade aos princípios fundamentais da fé cristã. A utilização do nome de Jezabel simbolizava a seriedade do desvio e a necessidade urgente de corrigir o rumo espiritual da comunidade. Ao explorar a narrativa da igreja de Tiatira, somos levados a refletir sobre a relevância dessas mensagens antigas para as comunidades cristãs contemporâneas. A necessidade de manter a fé, a pureza doutrinária e resistir às influências corruptoras ainda ressoa nos corações daqueles que buscam seguir os ensinamentos de Cristo. Assim, a história da igreja de Tiatira permanece como um lembrete atemporal da importância de permanecer fiel à verdade, mesmo em meio às complexidades e desafios da vida.